Olá, eu sou o professor Ângelo Cortelazzo. Estamos na aula número 8 da disciplina de Legislação de Ensino, do curso de Licenciaturas da Univesp. E hoje nós vamos abordar um pouco os aspectos ligados à avaliação e à sua abordagem na LDB. Bom, a LDB, em vários dos seus artigos, ela estabelece alguns procedimentos avaliativos que são necessários e que passam a ser obrigatórios para os sistemas. E a primeira coisa, ela coloca como incumbência da União assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando definição de prioridades e melhoria da qualidade do ensino. Notem, e eu insisto nesse tema que já salientei outras vezes, em vários artigos se coloca, então, o regime de colaboração com os sistemas, né? E também em diversos artigos, né, vai se determinar processos de avaliação que levaram, né, ao estabelecimento de alguns exames, alguns deles que já começavam, já existiam de uma certa forma em nível nacional, ao mesmo nível dos estados e municípios, mas que acabaram, a partir da LDB, sendo regulamentados e, de uma certa forma, sacramentados, né, e perenizados agora pela legislação das diretrizes. Inciso 8º do mesmo artigo, incumbência da União, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, de novo, em cooperação com sistemas que tiverem responsabilidade nesse nível de ensino. Tá? Até porque o artigo 46 da LDB fala, né, em que o reconhecimento, o credenciamento institucional, o reconhecimento de cursos deixa de ser perene e passa a ter uma periodicidade baseada em processos de avaliação. Então, as coisas vão se amarrando, né? A cultura avaliativa que aumentou em nível mundial na década de 80, 90, também não deixou, né, de fazer suas marcas profundas aqui no Brasil e aqui expressas, no caso, pela LDB. Educação básica, para vocês terem, então, uma ideia, o que está colocado aqui com fundo mais claro são as etapas que já passam por algum processo avaliativo. Então, não há processo avaliativo da educação infantil, até porque, de novo, né, retomando, ela não tem como objetivo fazer a avaliação de conhecimento, de cognição, mas sim uma formação geral em complementação àquela dada pela família. Mas no ensino fundamental, foi estabelecido, e também no ensino médio, um sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, que já existia, nós vamos abordar já, e hoje ocorre, no caso do ensino fundamental, em 3 momentos: no 3º ano, no 5º ano e no 9º ano, e também ocorre no 3º ano colegial. Além dele, até um pouco posterior à LDB, a partir de 98, o Exame Nacional de Ensino Médio, que também foi se consolidando e vamos abordá-lo aí mais à frente. Ensinos supletivos também com processos avaliativos, inclusive alguns de nível nacional. Coloquei curso técnico meio rosado aqui, meio salmão, né, para lembrar que se ele tiver um desenvolvimento integrado com a educação, com o ensino médio, ele também fará parte, né, da avaliação. E ainda que há uma estudos no Ministério da Educação para realização de exames que analisem as competências adquiridas na formação técnica, e isso pode ser que num futuro não muito distante volte e que passe, né, a integrar também um Sistema Nacional de Avaliação, o que hoje não ocorre. Em termos de educação básica, então, como é que se deu a regulamentação dessas avaliações? A partir de portarias editadas pelo Ministério da Educação. Então, o SAEB, que já existia desde 1990, né, e que já avaliou ciências, história, geografia, língua portuguesa, matemática, a partir de 95 ele passa a ter uma frequência bienal.
A partir de 2001, ele passa a avaliar apenas língua portuguesa e matemática e, na verdade, toma alguns rumos, né, para avaliação que difere um pouco daquele desenvolvimento que ele teve inicialmente. Aquelas disciplinas que não português e matemática deixam de ser avaliadas e a frequência passa, então, a ser bienal. Eu coloco aqui o endereço para consulta, para complementar isso aqui. E toda essa parte de avaliação da educação básica, vocês já viram em detalhes na disciplina de avaliação, né? Eu estou só retomando um pouco para situar vocês, né, dentro da LDB, na relação da legislação com os processos avaliativos que foram sendo, então, implantados ou, no caso de muitos deles, mantidos, né, que já existiam. Última portaria ministerial de 2013, né, dá a forma atual do SAEB, que agora é formado por 3 diferentes avaliações: ANEB, ANRESC e ANA. Relembrar, o sistema de avaliação da educação básica, ele é formado, então, pela ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, pela ANRESC, Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e, mais recentemente, pela ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Como é que as 3 provas de avaliação são estruturadas? A ANEB é amostral, alunos das redes públicas e privadas, urbanas e rurais, 5º e 9º ano de ensino fundamental e 3º do ensino médio. Tá? Qual o objetivo? Avaliar a qualidade, equidade e eficiência da educação brasileira. Resultados do país como um todo, das regiões geográficas e de cada unidade da federação. Isso aqui está disponível, né, no site do INEP, do MEC, e vocês têm todos esses endereços aí nas referências e no material que eu passei ao longo da disciplina. ANRESC, que vocês também já viram, o nome é feio, né, a abreviação ANRESC, mas é a prova de avaliação nacional, essa censitária, quer dizer, não é amostral, para alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental também, das escolas das redes públicas apenas, e o objetivo é avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas, obviamente, uma vez que só abrange, né, o sistema público. Participam escolas com pelo menos 20 alunos matriculados nos anos avaliados, para garantir uma certa representatividade, e os resultados são feitos por escola e por ente federativo. Isso, para as instâncias de gestão da educação, são bastante interessantes, e para o próprio administrador escolar, para o próprio gestor da escola, podem mostrar uma série de dados extremamente importantes para a própria gestão do desenvolvimento daquela instituição. E ANA foi recentemente colocado para avaliar se os alunos ao 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas têm alfabetização e letramento adequados. Tá? Isso, como eu disse, é recente, né? Aí não tem uma série histórica muito significativa, mas também faz parte, então, do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e repito, que vocês já viram em disciplinas anteriores. Educação básica, o Enem se deu também por portaria, a partir de 98, e no início ele tinha 63 questões e uma redação. Questões baseadas numa matriz de conhecimento, que tinha 5 competências e 21 habilidades. Essas habilidades eram checadas, cada uma delas 3 vezes, motivo pelo qual, então, havia 63 questões. 3 para cada uma das 21 habilidades, que abrangiam as 5 competências. Tá? Além disso, a redação. O INEP definia o Enem da seguinte forma: é um exame do perfil de saída da educação básica e tem como objetivo principal fornecer ao participante subsídios para a sua autoavaliação. Quer dizer, faltava no sistema, na opinião do pessoal do INEP e de outros educadores também, né, um sistema que desse ao aluno a possibilidade de se autoavaliar. Até porque o boletim do Enem, ele vem com a nota obtida pelo aluno,
a sua nota em relação ao conjunto de alunos da sua região, do seu município, do tipo de escola que frequenta, do país, e com isso ele se situa frente a outros alunos que terminaram ou estão em vias de terminar a educação básica, e com isso, esperava-se, isso de uma certa forma aconteceu, diminuir a autoexclusão do próprio aluno ao se inscrever em processos seletivos para ingresso em escolas, instituições com vestibular mais concorrido, por exemplo. A ideia era subsidiar essa autoavaliação e em 2010 essa ideia inicial foi lentamente se modificando, a ponto de em 2010, a partir da portaria 807, ser modificado substancialmente e agora o exame tem vários outros objetivos e abordagens e eu destaco algumas, né? Bom, parâmetros para autoavaliação, isso existia, mas hoje o Enem é utilizado também para certificação da conclusão do ensino médio. As secretarias de educação aceitam o resultado do Enem, desde que o aluno opte por isso na sua inscrição, para certificá-lo no EJA, né, desde que ele tenha mais de 18 anos, obviamente, para que ele se certifique como se fosse realizado um exame supletivo ou um curso de menor duração para terminar ou para concluir, né, o ensino médio. Hoje o Enem é usado para isso. Também é usado para outros programas em nível federal, né? Os programas, por exemplo, ligados a intercâmbios de estudantes, né? Ou programas ligados a ingresso nas instituições de ensino superior, SISU, por exemplo, acabam utilizando os resultados do Enem para para que os alunos, né, possam ascender a esses programas governamentais, dos quais se destaca, né, atualmente o SISU, né, que é um sistema para ingresso nas instituições federais, de ensino superior principalmente, né, sem a utilização do processo seletivo vestibular ou até se somando a um processo seletivo vestibular a critério de cada uma dessas instituições. Por conta dessas modificações, obviamente, o exame deixa de ter aquela característica de 63 questões com as 21 habilidades e competências e passa a ter, então, 4 provas realizadas em 2 dias, com 45 questões cada uma, e essas provas abrangendo cada uma delas uma área do conhecimento, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, e deixa de ser um exame que passa a ter uma função apenas de autoavaliação, porque ele começa a tomar características de um exame classificatório, né? O Enem anterior, eu acho que o objetivo maior era que o país todo tirasse a nota máxima. Isso significaria que todos os alunos estão absolutamente bem preparados e terminaram a contento a educação básica. No Enem atual, é importantíssimo que não haja essa falta de discriminação. É importante que haja discriminação do desempenho para garantir que alunos melhor preparados, de maior desempenho, ascendam ao ensino superior em determinadas instituições públicas, enquanto outros de menor desempenho não consigam realizar, ao menos naquela instituição, e o façam em outra. Tá? Então, deixa de ter um caráter autoavaliativo apenas e passa a ter um caráter mais classificatório. A educação superior tem a sua avaliação definida pela Lei dos Sinais, na Lei 10.861 de 2004, que estabeleceu, então, 3 pilares de sustentação para a educação superior. Quais pilares? Autoavaliação institucional e autoavaliação de cursos, obviamente realizada pela comunidade acadêmica formadora dessas instituições ou desses cursos. Uma avaliação externa em loco, realizada por comissões especialistas treinadas pelo INEP para esse fim. E ainda o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que substitui o anterior, né, Exame Nacional de Cursos, que era conhecido como Provão, agora ENAD, que passa a ter uma frequência trienal. O Provão era anual, né? E eles agrupam, na verdade,
as diferentes áreas do conhecimento, as 3 grandes áreas, e cada uma delas, então, ocupa um ano de exame. Então, um ano os cursos mais voltados à área de humanidades são avaliados, no outro ano mais biológicas, no outro ano mais exatas, e com isso, a cada 3 anos, a frequência começa a se repetir e é criado, então, o que se chama de um ciclo avaliativo que dura 3 anos. Então, um curso avaliado nesse ano vai ser avaliado novamente daqui a 3 anos, junto com os demais cursos dessa grande área ao qual ele pertence. Ainda há muitos cursos não avaliados, né? Mas boa parte dos cursos que congregam uma quantidade de matriculados grande já é avaliado e os resultados, então, são utilizados nos processos de avaliação, visando o reconhecimento, a renovação de reconhecimento dos cursos ou o credenciamento e recredenciamento das instituições de educação superior. A Lei dos Sinais estabelece 10 dimensões para a avaliação, e essas 10 dimensões, elas podem ser resumidas nos antigos instrumentos de avaliação das condições de oferta, que elas vão abranger o quê? A organização didático-pedagógica da instituição ou dos cursos, o corpo docente técnico-administrativo, quer dizer, a comunidade acadêmica que dá suporte ao processo de ensino e aprendizagem, e as instalações físicas. Ciclo avaliativo de 3 anos, como eu falei. O censo escolar passa a ter importância para que a gente conheça o universo, né, dos alunos que devem ser avaliados, e o universo dos alunos são contemplados nos diferentes níveis de ensino. Então, há um censo escolar da educação básica, há um censo escolar da educação superior, e isso serve de subsídio não só para o estabelecimento de políticas públicas, de metas, né? E eu lembro, na disciplina de políticas públicas, vocês até viram, né? Algumas metas ligadas à ampliação da educação superior, que obviamente partiam do pressuposto do conhecimento das quantidades, né, de alunos matriculados, de alunos formados nesse nível de ensino. Então, o censo escolar passa a ser um subsídio, né, para o estabelecimento das políticas públicas, não apenas de expansão, mas também de investimento do governo nos diferentes níveis da educação nacional. A coleta de dados, então, é super importante, acontece anualmente, atualmente baseada no CPF, para evitar possibilidades de duplicação de contagem, né, no censo. E na educação superior, além do censo, além dessas avaliações, em função do desempenho dos alunos, da titulação de professores, do regime de trabalho, ainda outros 2 índices são estabelecidos, um índice, um conceito preliminar de curso e um índice geral de cursos, que se soma, então, ao processo avaliativo para que a instituição tire notas entre 1 e 5 e, com isso, possa pleitear maior autonomia nas suas decisões ou possa manter, né, o credenciamento e o reconhecimento dos seus cursos. A avaliação do dia a dia das escolas é uma parte integrante das disciplinas, obviamente, e está estabelecida na organização da educação básica. E o detalhamento disso, quer dizer, nos estabelecimentos que adotam a progressão, o regimento pode admitir formas diferentes de progressão parcial, quer dizer, pode haver dependência mesmo na educação básica, a lei permite isso. As classes, né, podem se organizar em turmas com alunos de séries distintas, de níveis equivalentes. Quer dizer, a avaliação acaba sendo um pressuposto que ajuda na organização, inclusive no desenvolvimento e no estabelecimento da forma como esse desenvolvimento se dará, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, inclusive com possibilidade de verificação de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar ou de alunos com desempenho excepcional, por exemplo. Tá?
Os estabelecimentos de ensino têm que prover meios para a recuperação dos alunos com rendimento menor, isso é constitucional, está na LDB, e os docentes também têm que zelar, não só pela aprendizagem, mas estabelecer essas estratégias e fazer com que essa recuperação efetivamente se dê. Então eu tenho avaliação desde o aluno individualmente até o sistema como um todo previsto na legislação. Aqui eu listo uma série de leis, portarias, editais ligados à avaliação para consulta de vocês e espero que vocês retomem aqueles aspectos da avaliação que viram na disciplina de avaliação educacional para compreender, então, essa relação legislação-avaliação que foi estabelecida, então, a partir da LDB. Muito obrigado, até a próxima aula.